Acho que as histórias que a gente mais lembra das nossas vidas e que marcaram é a nossa infância. Da nossa infância, diz até a psicologia que nosso caráter ele é formado até os 7 anos de idade. Depois a gente aprende, principalmente com Deus, que nossas vidas podem se transformar ao longo do tempo. E mesmo idosos, nós podemos fazer mudanças. Mas as histórias que aconteceram assim na nossa infância, elas marcam realmente para sempre. E quase que independente das suas experiências, você voltaria. Talvez selecionando algumas delas, poucas experiências, você descartaria e não gostaria de passar novamente. Mas algumas experiências, mesmo que foi de pobreza, às vezes, quando criança, a gente não sente tanto. Não sente tanto até quanto os pais. Talvez você agora que é pai, mãe, possa notar, né, quando falta alguma coisa, quando você não pode dar alguma coisa, o quanto você sente. Mas o fato é que os seus filhos não sentem tanto. Não é verdade? Eu lembro da casa da minha avó. A casa da minha avó, ela ficava no interior do Paraná, e eu conto várias histórias dela, né, da casa da minha avó, das experiências que a gente teve lá, e provavelmente essa até já contei também. Mas é uma história interessante que tem muito a ver com essa passagem, do que Jesus está falando. Pelo menos ao meu ver. É uma ilustração que até eu vou colocar essa passagem com esse tema, antes de dormir. Bem, na casa da minha avó, e está lá a minha avó, ela é à direita ali de laranja. Depois eu descobri que ela tinha mais ou menos 1,50 m, 1,60 m de altura. Mas quando eu era criança eu achava que ela era grande. Depois eu notei que meus tios, todos eram quase que pequenos, a estatura pequena. Raramente eu tinha um tio que era mais alto, né? E na minha família, inclusive, eu sou o mais alto. Eu não sei porque também, mas meus pais gostam mais de mim do que meus irmãos, e meus avós também gostavam. Os netos, eles tinham, sei lá, uns 20 netos ou mais, mas eu sei que eu era o preferido. Mas a minha avó era interessante, ela tem uma história, assim, muito interessante, tá? Várias histórias que eu conto dela. O dia que ela descobriu que ia casar, é uma história, eu achei que é interessante também, ela descobriu no dia do casamento que ela ia casar. E ela casou com o primo dela, que é aquele senhor ali, da mesma altura aproximadamente, né? É uma história interessante também que eu conto em uma outra ocasião. Mas na casa da minha avó, o ambiente todo, e talvez você já participou assim no passado, mais no passado do que recentemente, mas no passado que não tinha luz no interior, não é mesmo? Não tinha, consequentemente, você não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha um monte de coisa que você não precisava. Interessante, né? Não precisava. E a gente começa a notar que foram os melhores tempos da humanidade quando a gente não tinha tanto conforto. Quanto mais conforto a gente tem, mais afastado de Deus a gente fica até. O conforto nos deixa numa situação perigosa. A gente não quer sair de casa por causa do conforto. Claro que se você não tem conforto em casa, você vai à luta. Mas se você tem, você fica. Mas você não... Até Deus fica em segundo plano. Bem, mas na casa dos meus avós, o dia acabava com o sol. Quando o sol nascia, na verdade um pouquinho antes do sol nascer, então eles já estavam acordados. Como eles trabalhavam num sítio, numa fazenda, assim, até, eles tinham que acordar 3, 4, 5, dependendo a época do ano até. E no inverno também. E no inverno é terrível, né, quando você não tem a luz elétrica. Mas quando você também não tem a luz, você acaba acostumando. Que é uma outra ilustração para um outro momento. Porém, o dia acabava às 18 horas. É que o dia acabava, o sol estava se pondo. Antes disso, lá pelas 5 da tarde, né, 5h30, as crianças já começavam a tomar banho. Porque era o melhor momento. E logo depois, todo mundo se reunia, tinha o jantar, e as crianças todas já tinham tomado banho. Mas ainda não iam dormir. No máximo, até 8, 9 no máximo, quando era férias, nossas férias, mas não deles, não é? As nossas férias, a gente ficava até as 9 da noite. Hoje é impraticável, de certo modo. Você fica até meia-noite, 1h, não é? Até que ela foi dormir 4 da manhã essa noite. Eu fiquei brigando com ela lá. E depois eu fiquei, poxa, eu também estava, né? Às 4 da manhã. Olha o que ela faz comigo. Mas era legal, é muito bom.
E naquele momento que você tinha entre o banho, jantar e depois dormir, meus avós contavam histórias. Meu avô tinha cada história incrível. Era incrível as histórias dele. E a gente ficava ansiando por aquele momento. Meus tios gostavam muito de tocar violão e cantavam muito bem. Era, sabe aquela rede social que você tem ansiedade de entrar nela? Era essa. Pena que acabou. Né? Muita coisa boa acaba. E não tinha luxo nenhum. Era uma casa simples, como você pode ver. Essa aqui é uma foto até antiga, realmente. Depois eles colocaram luz elétrica. Mas a gente já era grande, as coisas perderam todo o sabor que tinham. E na hora de deitar, você já tinha tomado banho. Então, você pode pensar, só deitar. Não. Minha avó colocava uma bacia do lado da cama e lá a gente lavava os pés antes de deitar. Porque senão você vai sujar o lençol, não é? E não pode ser feito assim. Então você lavava os pés antes de dormir. Por isso, esse tema que eu escolhi, antes de dormir. E é um fato. Jesus também, ele sabia o que estava para acontecer. Se você olhar a leitura que nós temos aqui de João capítulo 13, lá no comecinho do capítulo, falava, Jesus sabia que ele ia morrer. Sabia quem ia ser o traidor. Então, qual a última coisa que você fala? Quando você vai morrer, você sabe que aqueles dias ali, dali para frente, naquela noite, na verdade, era a ceia do Senhor que estava acontecendo ali. Todo aquele simbolismo do Velho Testamento estava funilando para aquele momento. E logo, 50 dias depois, começa a igreja. Mas naquele momento, é a última noite que Jesus tem com eles. O que você faria? O que você falaria? Se fosse você e sua família, seus filhos. Principalmente, acho que é a ideia de filhos mesmo, né? E você tem alguns filhos rebeldes, talvez. Você tem várias personalidades ali. 12 personalidades diferentes umas das outras. Um deles, bem crítico. Como tratar daquela situação? Ele sabia que estava para acontecer. Qual o último presente que você deixaria que ficaria na memória dos seus filhos para sempre? Um presente inesquecível. Jesus tem vários presentes que ele deixa no final. Vários. Ele poderia ter dito um monte de coisas. Ele poderia ter feito um monte de coisas. A tradição era o seguinte, que alguém o mais baixo em relação à nossa escala social, ele viria e lavaria os pés das pessoas. É o escravo, é o servo, ou até, quem sabe, o dono da casa contratou alguém para fazer isso. Mas, por incrível que pareça, parece que não tinha. Ou, se tinha, estava atrasado. Jesus mesmo, pessoalmente, levantou e talvez os discípulos olhando para ele, vai falar alguma coisa. Não falou nada. Pegou a toalha, colocou no pescoço e se abaixou, foi lavando os pés de cada um. Já imaginou? Ele já tinha feito tudo até aqui. Imagina aquela pessoa. Ela cozinhou, ficou até as 4 da manhã. Ela lavou, ela assou, ela sábado inteirinho, enfim. Agora chega, naquele momento, tudo acabou, a refeição acabou, ficou a louça suja lá para lavar. Quem é que vai lavar? A mesma pessoa, não é possível. Não estou dizendo nada que uma indicação daqui a pouco, mas enfim. Mas imagina só. Não está certo isso. E aí, imagina os discípulos olhando um para os outros. Isso não está certo. Não está certo. E aí ele chega até nos pés de Judas e lava. Silêncio total. Mas quando ele chega nos pés de Pedro, Pedro fala, eu não admito isso, não está certo. Alguém tem que falar alguma coisa, sou eu. E Pedro falava mesmo, né, até muita besteira. E o tempo todo, né, e falava coisas certas. E acho que ele falou uma vez coisa certa, né? Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Você lembra de alguma outra coisa? Só em Atos, né, que ele começa a pregar e a igreja começa. Mas até então, esse é Pedro. É o único que tem coragem, inclusive, de falar. Até besteira, mas ele fala. E ele, então, fala, não admito. O Senhor não vai lavar os meus pés, que isso não está certo. E Jesus fala, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Opa, então, lava o corpo todo. Não, mas você não precisa. Lembra lá na casa da sua avó, Pedro? Na casa da sua avó você já tomou banho, você não precisa lavar o corpo inteiro, é só lavar os pés. E aí você está pronto. Você está pronto para quando Deus te chamar. Porque um dia Deus vai nos chamar e nós vamos dormir.
Não vai ser para sempre. Um dia ele realmente vai nos chamar e nós vamos viver. Mas enquanto isso, estejamos com os pés limpos. Primeiro, deixe Jesus lavar os seus pés. Se Jesus não lavar os seus pés, você nem está apto para lavar os pés dos outros. Mas a passagem que nós lemos aqui, se eu, sendo o Senhor e Mestre, lavei o pé de vocês, também vocês devem lavar o pé uns dos outros. Qual é a mensagem que o Senhor poderia dar na última mensagem? Qual é a mensagem? Qual é o ensinamento aqui principal? Qual é o ensinamento? Primeiro, quem é Ele? Nós poderíamos ficar pensando, e nós temos vários estudos para falar quem é Ele. E Ele sabe quem é Ele. E nós também deveríamos saber, assim, sem dúvida nenhuma. Até o seu celular sabe quem é Ele, não é? Quem é o celular e para que ele serve. Como nós não saberíamos? Jesus sabia quem era Ele. E Ele fala, olha, vocês dizem que eu sou o Senhor, que eu sou o Mestre. É verdade. Ele é o Senhor. E em Lucas capítulo 6... talvez 2 anos antes, ele fala um desafio, uma pergunta que nos desafia até hoje. Por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Jesus é Senhor. Este é Jesus. Este é o nosso Senhor. Não é Ele que deveria fazer essas coisas, mas foi Ele que fez essas coisas para que nós pudéssemos entender qual o nosso papel. Filipenses fala que Ele se tornou em forma de servo, a forma humana. E nós queremos ser deuses, né? Nós queremos ser isso. Todo homem quer ser rico, todo rico quer ser importante, né? E todo rico importante quer ser um rei, e todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser homem, para que nós pudéssemos entender qual é o nosso lugar. Nosso lugar de servidão. Nós devemos servir uns aos outros. Porque se Ele, sendo o Senhor, sendo o Mestre, e Jesus é um mestre diferente, tanto porque Ele escolhe pessoas desqualificadas, e pessoas que não merecem. Inclusive Judas está ali, inclusive Pedro, e vários outros. A gente nem sabe de todas as histórias de todos, mas sabemos com certeza, Jesus transformou a vida de todos, inclusive de Judas. Quando Jesus foi condenado, Judas ficou tomado de remorso. Infelizmente, ele não se arrependeu. Pedro também o negou ali 3 vezes, mas se arrependeu. São 2 palavras diferentes que nós também precisamos aprender na prática. Remorso ou arrependimento? Qual você vai escolher? Sabe, de vez em quando a gente tem algum pecado, e a gente tem pecado, que nos entristece tanto, que a gente está lutando tantos anos contra ele, e Jesus tem lavado os nossos pés, mas nós não deixamos Jesus lavar por completo, às vezes. A gente tira o pé. Jesus lava, às vezes consegue lavar um pé só. E a gente tira o pé. E Jesus não consegue nos purificar porque nós não deixamos. Então nós, muitas vezes, quando deveríamos nos sentir pessoas arrependidas, só nos sentimos com remorso. Judas, por causa do remorso, achando que isso não ia acontecer, ele foi e se enforcou. Ele não conseguiu se arrepender. Já Pedro, que negou Jesus também, os 2 negaram Jesus. Qual é a diferença dos pecadores? Qual é a diferença das crianças sujas? Precisam tomar banho. Qual a diferença das crianças que precisam deitar antes, precisam lavar os pés? Não tem diferença nenhuma. Mesmo assim, Jesus lavou os pés de Judas e de Pedro. Só Pedro se manifestou. Mais tarde se arrependeu. Judas, ele foi tomado de remorso. Já Pedro, quando caiu em si, lembrou do aviso de Jesus ao galo, quando ele cantar. É para você lembrar. E ele lembrou. Ele saiu chorando amargamente. Naquele momento, Lucas, inclusive, conta que quando o galo estava cantando, ele olhou para Jesus. Ele conseguia ver Jesus sendo aquele circo todo em volta de Jesus, formado para condenar um homem inocente. E ele olhou para Jesus e Jesus estava olhando para ele. Já pensou? Quando nós pecamos, Jesus está olhando para você bem nos seus olhos. Sabe aquele olhar penetrante? A minha avó tinha um olhar assim. Meus pais tinham um olhar assim. Jesus tem um olhar assim. Mas agora é uma decisão. Você lavou os pés? Então tudo bem, só se arrepender. Você não quer lavar os pés? Você não deixa nem Jesus lavar os seus pés?
Porque tem um calo, tem uma frieira, tem uma micose, e você não quer que ele veja? O cheiro, né, às vezes. Inevitável, né? Mas ele é o Senhor e Mestre. Ele sabe qual é a cura. Lavar os pés dos outros é um ato divino. Não é um ato de servo. Quer dizer, os dois, né? Ele é o servo. Para que nós pudéssemos um dia nos humilhar para ele, nos submeter a ele, ser submissos. Primeiro ele fez. Ele demonstrou para nós o que fazer. Lavei os pés de vocês. Foi isso que fez a diferença nas nossas vidas. Primeiro era uma tradição. Uma tradição que passou de geração para geração, não era uma coisa pecaminosa, não transgredia a vontade de Deus, mas era um ato simbólico também de purificação. Também era isso. Que você está pronto para... Lembrando o Egito, inclusive. Você está com os pés prontos para ir, para sair daqui. Era uma tradição. Era além da higiene, não tinha nada a ver com higiene, inclusive. Eles tinham vários atos, assim, cerimoniais. Antes de comer, lavar as mãos. Mas isso invalidava a palavra de Deus algumas vezes, não necessariamente este ato. Mesmo que talvez invalidasse, Jesus deu um novo sentido para essas coisas. Por exemplo, o sábado. Jesus curava e trabalhava no sábado. E as pessoas falavam escandalizadas, né? O Senhor faz as coisas no sábado, mas a lei diz que não pode ser feito. E Jesus interpretou bem a lei dizendo, o sábado foi feito por causa do homem, não ao contrário. As coisas que nós fazemos como nossas culturas devem nos servir. Essas cadeiras que estão aqui, elas são nossas servas. Nós não devemos adorá-la. Aqui não é um templo religioso, nós sabemos disso. Mesmo que nós fôssemos, nosso prédio não seria um templo. Nós somos o templo. Servem a nós. Jesus sabia disso. Então era além da higiene, era muito mais do que isso. Jesus estava dando aqui um exemplo, um motivo para essas coisas acontecerem. E Pedro, no começo, não entendeu, mas Jesus explicou para ele, se não deixar eu te lavar os pés, você não tem parte comigo. E Jesus deu outro exemplo, iniciativa. Iniciativa. Às vezes, nós não vamos tirar os sapatos e mostrar os pés para Jesus, mas Jesus vai chegar e se ajoelhar na sua frente. Quem? O Senhor? É o Senhor. Aquele mesmo vai fazer isso. Não por causa de higiene, não por causa de tradição, mas ele tem uma lição para nos ensinar. E é um exemplo a seguir. E ele diz, também vocês, agora sim chega a conclusão da lição, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés uns dos outros. De quem você precisa lavar os pés? Tem um Judas na sua vida? Você vai lavar os pés dele e ele vai ficar quietinho, como se ele não tivesse feito nada. É verdade, não é? Todos nós talvez tenhamos um Judas, ele não é o nosso inimigo. E às vezes quando ele vem te trair, você sabe, e ele vem te trair com um beijo. E ainda você tem que dizer, amigo, o que você veio fazer? Já pensou essas palavras de Jesus mais tarde? Amigo. Alguém já te chamou de amigo? Nós, homens, principalmente, né, temos poucos amigos. Poucos amigos. E às vezes nem Jesus é o nosso amigo. Porque nós não queremos. Amigo. Imagina agora, daqui a algumas horas, e ele olha a cena toda e Jesus está condenado. E aquelas palavras na cabeça dele, amigo. E eu traí ele com um beijo. Esse é Judas. Talvez nós tenhamos alguém que nós precisamos lavar os pés. A lição de Jesus é perdoar. Essa é a lição. Esse não é um ato, não necessariamente, que a gente precise ficar realizando realmente de fato. Mas a gente precisa realizar de fato a questão do perdão. Aquela pessoa que vai lavar os pés de alguém, também lava as mãos. No final das contas, você nota que as suas mãos estão limpas. E até Paulo fala mais tarde lá em Timóteo que os homens levantem as mãos santas, sem defeitos, sem nem animosidade, nada. Que a gente, na oração, que a gente mostra para Deus, olha Deus, minhas mãos estão limpas. Por que estão limpas? Porque nós lavamos os pés uns dos outros. No início a gente pensa, eu vou tocar nesses pés aí? Antigamente, pensa antigamente, 2000 anos atrás, como eram os calçados. Nossos calçados hoje são muito bons, né? Apesar de fechados, antigamente era aberto.
Mas ao mesmo tempo, imagina os pés das pessoas, como eram. Até os das mulheres, né? Provavelmente um pouco mais cuidados, mas mesmo assim muito mais feios do que o de hoje. As pessoas andavam muito, porque não tinha transporte para todo mundo. E nem todo mundo tinha pelo menos um burrinho. Então as pessoas tinham que andar muito, e poeira nos pés. E você andou o dia inteiro. Você acha que sandália não dá chulé? Por ser aberto? Hoje, nós temos calçados talvez até piores por serem fechados, né? E nossos pés, às vezes, até a gente, em dúvida. Já chegou na casa de alguém que é necessário tirar o calçado, tirar o sapato? E você não pensou que você teria que fazer aquele dia? E você calçou uma meia furada? E talvez você andou o dia inteiro. E você sabe o que acontece quando você chega em casa e tira os pés, seu filho, pai, que isso? Mãe, não sei o que lá, né? Enfim. Mesmo assim, Jesus vai lavar os nossos pés. No início, então, quando você vai lavar os pés de alguém, você olha os pés, talvez não sejam muito bonitos. Talvez até tenha alguma doença ali. E o cheiro? Mas no final, suas mãos estão limpas. Quando você pensou que você ia contaminar suas mãos, pelo contrário, você lavou as mãos. É isso que Jesus está querendo dizer para a gente. Lave os pés, porque também você pode lavar as mãos. E aí você pode apresentar para Deus, olha Deus, as minhas mãos estão limpas. Me aceita. É assim que Jesus fez. E também, Jesus fez esse ato, e aí eu lembro da história lá da minha avó, porque todos um dia iam dormir. E Jesus fez o ato inicial, mas o ato não parou ali, ele falou, continue, façam isso uns para os outros. Continuemos, irmãos, lavando os pés uns dos outros. Vamos continuar. Não vai ser fácil muitas vezes. Vai ter muitas situações difíceis de lavar os pés. Pessoas que não merecem. Não merecem. Judas. Nós poderíamos colocar o nome dele aqui em destaque, não é? Mas pode ser um de nós, esse Judas. Sabe aquela pessoa que você não consegue perdoar? Aquela pessoa, talvez, que você não consegue pedir perdão? Porque nós temos esses dois cenários nas nossas vidas, né? Tanto temos que perdoar, quanto pedir perdão. Qual é o mais difícil? Talvez os dois sejam difíceis. Mas lave as mãos, quer dizer, lave os pés. Quer dizer, os dois. E ao mesmo tempo, não vai ser fácil. E perdoar não é esquecer. A gente não esquece, mas toda vez que lembra que perdoou. Você não vai esquecer de tudo o que aconteceu, mas você vai lembrar de que perdoou. E que primeiro essa história não começou com você. Você está fazendo isso porque você foi perdoado primeiro. Quem é Jesus para você? Sendo Jesus quem é, dê o exemplo a seguir. E nós, quem somos, vamos seguir. O ensinamento de Jesus não são simplesmente ensinamentos, são exemplos. São histórias, não simplesmente histórias lá no passado, 2000 anos atrás. Elas devem estar acontecendo hoje. Hoje mesmo, novamente, Jesus lavou os nossos pés. De novo. De novo. Sabe quando você não vem e fala, não, hoje eu não vou na igreja. Mas segunda-feira você vai trabalhar, né? Você está falando, Jesus, eu não vou lavar os pés hoje. E se você for chamado para deitar hoje, na cama eterna, seus pés estão limpos? Jesus lavou seus pés? E se você for chamado, você lavou as suas mãos lavando os pés uns dos outros? Porque nós temos que voltar limpos. Não precisa tomar banho, você já tomou banho. Lembra daquela palavra que nós ouvimos, o Evangelho? Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, e nós nos unimos com Jesus exatamente aí. Nós fomos batizados, morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, ressuscitamos com Ele, pelo batismo. Nós já tomamos banho, agora nós precisamos só lavar os pés. E também, indiretamente e diretamente, as mãos. Porque perdoar é um alívio. Quando nós perdoamos, na verdade, nós estamos tirando o peso de nós mesmos. Não simplesmente das pessoas. Talvez elas continuem com o mesmo remorso, com a mesma situação e fazendo as mesmas coisas que elas já fizeram no passado. Talvez você não tenha controle sobre isso e, na verdade, não tem. Nem Deus muda uma pessoa se a pessoa não quiser. Ninguém consegue aprender aquele que sabe tudo. Quando eu era adolescente, vocês não imaginam, eu sabia tudo. Hoje eu não sei tanto, né? Mas antigamente eu sabia demais. Meus pais falavam qualquer coisa, eu falei, eu sei. E eu sabia mesmo.
Eu tinha certeza. Mas depois que eu cresci, eu vi quanto os meus pais progrediram. Perdoar é divino. Então, só Deus pode perdoar pecados. Alguém já disse isso. E ele era Deus. E agora, ele mora dentro da gente. Agora nós precisamos nos abaixar, nos inclinar nos pés dos outros e lavar os pés. Porque ele lavou os nossos pés. Considere isso, lavar os pés daqueles que não merecem. Porque você também não merecia e alguém que não deveria lavou os seus pés. Lavou os nossos pés. Então todos nós aqui estamos com os pés lavados. Somos como crianças prontas para ir dormir a qualquer momento. Qualquer momento Deus vai nos chamar e nós vamos dormir para sempre. Quer dizer, ele vai chamar de novo para acordar. Aí nunca mais a gente vai dormir. Mas estaremos limpos, totalmente limpos. Que Deus nos abençoe, nos dando um coração que perdoe e mãos que lavam os pés uns dos outros. Amém. Os que podem, fiquem de pé.